Ah, olá, meus amigos. Hoje o nosso vídeo é um pouquinho diferente dos anteriores. Eu terminei de ler uma obra da doutrina espírita que chama-se Violeta na Janela. É uma obra que foi psicografada pela Patrícia. E quem é Patrícia? Patrícia era uma moça que viveu até numa cidade aqui no estado de São Paulo, no interior, chama-se São Sebastião. É, São Sebastião, é isso mesmo. E a Patrícia desencarnou de uma doença muito jovem, com uns 20 e poucos anos. E isso aconteceu por volta dos anos, na década do final dos anos 90. E, aliás, o nome da cidade é São Sebastião do Paraíso. Eu não sei se é no interior de São Paulo ou se já fica ali perto da divisa com Minas Gerais. Mas, enfim, a Patrícia foi para o mundo espiritual e como vocês sabem, para quem conhece a doutrina, a vida continua normal. E acontece o seguinte: nós vamos para algum lugar. O que eu vou dizer aqui, eu não tenho intenção de fazer você mudar de ideia. Mas você que é espírita, ou você que se interessa pela doutrina espírita e estuda, vai entender facilmente o que eu vou comentar. E para você que é leigo, ou que pertence a uma outra crença, às vezes pode até dar risada, achar que é impossível, é improvável. E eu respeito isso. Tudo uma questão de fé. E como a minha fé é raciocinada, e eu procuro também questionar e raciocinar, eu não vejo o porquê de dizer que isso não possa ser verdade. Então eu gostaria de comentar com vocês a minha opinião a respeito. Voltando à questão da Patrícia, a Patrícia, com afinidade com uma parente dela, que é uma médium bastante conhecida, que chama Vera Lúcia Marinzec, que também é da cidade dela, meia parente dela. Ela cresceu numa família espírita, o pai dela é um dirigente de uma casa espírita e uma pessoa de índole excelente, do bem, e segue a trilha de um bom espírita. A Patrícia também gostava muito de estudar quando ela aqui estava conosco, e ela gostava muito de principalmente estudar a doutrina espírita. Então ela leu muito a respeito, né? Bom, ela só depois do desencarne, ela não teve muita dificuldade, como acho que a maioria de nós teremos, até sermos realmente socorridos e podermos estar numa colônia, numa cidade espiritual, né? A Patrícia, quase que automaticamente, pelo conhecimento que ela tinha, pelo merecimento, ela se encontrou foi socorrida, claro, por parentes e entes queridos que já estavam no plano espiritual há muito tempo, e ela acabou indo para uma cidade espiritual chamada de São Sebastião, por coincidência. Essas cidades espirituais, elas, assim, para vocês terem uma ideia, eu já comentei a respeito disso em vídeo anterior, mas, assim, regiões pequenas, com cidades pequenas, se aglomeram, se juntam no plano espiritual para receber numa determinada cidade do outro lado, para receber os desencarnes, as pessoas que morrem dessa região. Então eu acredito que a de São Sebastião pega, além de São Sebastião do Paraíso, pega toda a região, inclusive a nossa aqui, onde eu moro, que é a cidade de Casa Branca, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, enfim, nós vamos para um lugar. Muita gente já ouviu falar de André Luiz. André Luiz morava no Rio de Janeiro,
Como o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, tem uma colônia espiritual em cima da cidade do Rio de Janeiro, que chama-se Nosso Lar. Muita gente já assistiu o filme, muita gente já leu o livro e tomou conhecimento mais ou menos como é que funciona as cidades espirituais. Bom, enfim, voltando à Patrícia, recebeu depois de alguns meses, porque a adaptação dela em aceitar foi muito rápida, não em aprender, né? Tanto que a Patrícia fez cursos do outro lado, aprendeu como é viver no mundo dos espíritos e como projetar o transporte, enfim, uma série de coisas. Mas ela conta para nós que ela recebeu uma incumbência de psicografar, para trazer informações, que isso era uma coisa que ela gostava muito, né, do desejo dela, de 4 livros. Já o André Luiz escreveu uma infinidade, né? Assim como o Chico psicografou de vários espíritos, muitos livros. Mas a Patrícia, 4 livros. E o Violeta na Janela, ela deu esse nome por causa de um aspecto lá do quarto dela, etc. Então ela conta, nesse livro Violeta na Janela, ela conta que no início, foi designado para ela um espírito que lá estava há muito tempo, que já era assim, perante ela, o que ela era, esse espírito estava num grau evolutivo muito maior, por estar há muito mais tempo que lá, e por uma série de outros aspectos, chamava Frederico. E ele então ajudou muito ela no princípio. Mas eu não estou aqui para contar o livro. Eu estou aqui para dizer uma coisa que é assim: muitos oradores espíritas, mesmo o próprio Chico Xavier, né, o Divaldo Pereira Franco e tantos outros que nos trazem tantas lições, tantos ensinamentos, tantas informações do plano espiritual através da mediunidade deles, não há assim, uma preocupação, acredito, deles e também da espiritualidade em fornecer detalhes. Mas como eu sou uma pessoa muito detalhista, eu faço perguntas para mim mesmo e fico procurando respostas a respeito de detalhes do mundo espiritual. Então, então eles dizem, lá tem casas como nós temos aqui, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu sou detalhista, eu quero saber, então tem casa como tem aqui, mas de que são feitas as casas, como é que elas se dividem, eu vou para esse detalhe. E uma coisa que sempre me preocupou e que eu andei achando em algumas obras é a questão do tempo. Há muitos espíritas que falam que o tempo de lá não é o nosso tempo. Então, que seja assim, digamos que um ano do nosso calendário pode representar 10 vezes mais no plano espiritual, ou um ano do plano espiritual equivale a não sei quantos anos aqui do plano material. E isso é uma coisa que sempre e eu não via nas passagens, nas informações que a gente recebe, essa preocupação. E aí eu fui buscar, mesmo no livro do André Luiz, que foi o primeiro a trazer da espiritualidade as informações, inclusive do lugar onde ele esteve por muito tempo, que é o Nosso Lar, eu não via esses detalhes. Então eu me questionava, será que o tempo lá é assim, tão diferente do nosso? Como é que as coisas funcionam? E os horários? Bom, a Patrícia, ela é muito assim, é como eu, é detalhista, ela gosta de dizer como é que é, ela vai fundo nas coisas. E ela comprovou para mim, nessa obra Violeta na Janela,
ela comprovou para mim que o tempo na espiritualidade segue o nosso tempo aqui. Então vamos entender. O nosso calendário segue, não sei se nós que seguimos eles ou se eles que seguem a nós, mas são iguais para cada região que nós estamos. Então veja bem, o nosso planeta Terra tem um mundo espiritual que circunda ele. É um mundo espiritual, porque o mundo espiritual é muito vasto, ele é imenso, não tem nem como mensurar. Então, o plano espiritual, ele circunda a Terra, ele é relativo ao nosso planeta, é o mundo espiritual do nosso planeta Terra, assim como deve existir de outros mundos afora, até outras galáxias, enfim, né? Bom, essas cidades espirituais estão numa faixa de vibração acima do umbral e muito abaixo de outras faixas muito mais evoluídas. Então, elas recebem os desencarnados da Terra. Então, digamos assim, se elas seguem o nosso horário, o nosso calendário, então hoje, por exemplo, nós estamos no mês de agosto, no plano espiritual que está aqui em cima da gente, também, o calendário é o mesmo, é o mês de agosto. E a Patrícia, num dos capítulos do livro, onde ela fala sobre... Eu só sei que foi um assunto que ela teve que entrar nisso aí. Então ela comenta, o nosso horário aqui é o mesmo da Terra que eu tinha, entendeu? Então se ela ainda diz, se é de manhã na Terra, é de manhã aqui também. Se é de tarde, se é à noite, é à noite. Até porque o próprio André Luiz, não é ela que disse isso, mas o próprio André Luiz comentou nas suas obras, inclusive acho que na primeira, no Nosso Lar, que o mesmo sol que brilha para nós, a mesma lua, as estrelas, os astros, também brilham lá, de maneira diferente. Por exemplo, o tempo. Nós sofremos mudanças climáticas que interferem na nossa matéria, mas eles não. Eles dizem que o tempo é sempre constante lá, todo o tempo é constante, entendeu? Então não há calor excessivo nem frio excessivo, há uma temperatura estável, muito legal. E tem a noite, porque o próprio André Luiz, no Nosso Lar, numa da viagem que ele fez, ele parou num determinado lugar, já era de noite, ele fala, já é de noite e tal, e eles ficaram conversando numa varanda onde brilhava, a estrela brilhava, os astros, tal, aquela coisa toda. Então a gente já sabe que lá tem dia e tem noite, porque o André Luiz, através do Chico Xavier, no Nosso Lar, disse isso. Eu acredito. Se você não acredita, tudo bem, não tem problema, a gente respeita. Mas há um ponto para que você conheça. E aí, então ela falou quanto à questão de tempo, que o tempo é o mesmo. Então, quando é Natal aqui, é Natal lá. Eles também, da maneira deles, festejam o nascimento de Jesus na Terra. Entendeu? E dizem os espíritas, e a doutrina fala que a Terra, a nossa maneira de viver aqui, ela é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, da maneira de se viver no mundo espiritual, já num estágio tipo nas cidades espirituais. Agora, entre as cidades espirituais e entre a matéria aqui, há um umbral, que é essa zona mais de sofrimento, mais densa, mais pesada, que envolve o planeta, que está muito próximo de nós. Ali há postos de socorro que recebem esses espíritos encarnados. Então não é todo mundo que tem capacidade e vai direto para o mundo espiritual, para uma cidade espiritual, para se tratar num hospital, etc, etc. Um detalhe importante, nós, para encerrar esse primeiro vídeo, nós temos aqui, as casas lá também são subdivididas, tem a sala, tem a área de recreação, tem os quartos, etc, etc.
E a Patrícia diz que quando ela foi para um alojamento, primeiro quando ela foi para a casa da avó dela, onde morava várias amigas com a avó dela, ela foi recebida como filha, ela teve o cantinho dela lá, ela conta a mobília que tem, porque tudo não pensem no que eu estou falando, de coisa material que a gente está acostumado aqui. É um outro tipo de matéria, são coisas que são plamadas, criadas pelo pensamento e que ficam lá à disposição. Então, quando ela foi para lá, ela teve o cantinho dela. E no outro livro, no segundo, ela comenta sobre um curso que ela ia fazer para aprender o que é o mundo espiritual, né? Era um curso de 9 meses, segundo ela, pelo nível que ela estava, e ela foi para o alojamento. Então ela fala que no alojamento dela tinha era uma cor amarelinha, suave. Ela fala que o que ela tinha? Ela tinha uma cama, ela tinha uma escrivaninha, uma poltrona, uma cadeira e um pequeno guarda-roupa. Tudo coisas muito simples, porque lá não tem essa questão de luxo, essa coisa toda. Mas aí você me pergunta, por que tem isso? Porque a maioria de nós, até aprendermos, até evoluirmos num ponto necessário de não mais pensar e ainda ter necessidades, como tivemos aqui durante 70, 80, 90 anos na Terra, desassociar completamente isso, nós vamos necessitar. Então a espiritualidade maior, sabendo disso, plasma e coloca à nossa disposição. Se você quiser comer uma comida assim, que tem uma relação com aquilo que você comia aqui na Terra, vestir uma roupa que seja como o tipo de roupa que você vestia aqui na Terra, até que você deixe de ter essas vontades, porque nada disso é essencial, é necessário, elas são perfeitamente criadas para você. Pasmem, até o banheiro. Você sente aquela necessidade fisiológica da matéria, da carne, você acaba sentindo no teu espírito, porque ainda existe uma ligação do perispírito que cria isso em você. Mas isso desaparece. Por exemplo, um espírito evoluído não precisa dormir, ele não tem necessidade. Ele pode ter momentos de folga para recreação, para pensar em outra coisa, para ler um livro, etc, etc. Bom, gente, eu vou hoje encerrando por aqui e aguarde o próximo vídeo, que é a continuação desse assunto.